Filhos queridos, o Fé em Debate de hoje, vamos falar sobre Quaresma, vamos falar sobre jejum, vamos falar sobre mortificação. Hoje teremos a participação especial do Padre José Hermeto, mestre em Teologia Espiritual pela Pontifícia Faculdade Teológica Teresiano. Ele vai nos ajudar a entender sobre o jejum. Filhos queridos, o Papa Leão Magno fez um belíssimo sermão sobre o jejum. Diz ele: o que pode ser mais eficaz do que o jejum? O jejum nos aproxima de Deus. O jejum nos leva a resistir ao diabo. Com o jejum, triunfamos da sedução dos vícios. Sabia que o jejum é um alimento para a virtude? O jejum não foi abolido por Jesus. Apenas ele foi ampliado. Queridos irmãos, eu penso assim e creio que nós deveríamos nos deixar mais conduzir pela igreja mestra. Nós queremos muito a igreja mãe, que acolhe, que faz tudo o que a gente quer. E ai, se o padre não fizer, tem gente que só vai para batizar, só vai para casar. E Deus o livre se o padre fizer uma exigência. É capaz de descer do salto. É capaz de dentro da igreja fazer um barraco daqueles. Porque nós só queremos a igreja mãe e não aceitamos a igreja mestra, que ensina, que nos corrige, que como mestra às vezes nos dá um chacoalhão. Aline? Oi, padre. Deus abençoe. Amém. Você fala de onde? De Londrina. Londrina, um grande abraço. Pois não, Aline? Então, padre, eu gostaria de estar sabendo, assim, porque tem muitas pessoas agora na quaresma que elas fazem jejum, deixam de fazer alguma coisa que elas gostam muito, deixam de comer algo que elas gostam, para receber uma graça, assim, na intenção de receber uma graça ou de estar agradecendo uma graça que elas já receberam. Certo. É certo isso, sim? Filha, nós vamos... veja, isso implica o que é mortificação. Alguns acabam entendendo que novena, promessa, seria uma barganha com Deus. Então, eu já E não mas não é isso. Não é esse o espírito motivador. Não é que a gente está comprando uma graça. Nós estamos nos esforçando para... Veja bem, quando alguém diz assim, nessa quaresma, veja, eu não estou querendo colocar um fardo e dizer que é pecado se não o fizer, porque isso é voluntário, vem de pessoa para pessoa. A pessoa que diz assim, nessa quaresma eu vou deixar de comer chocolate. Você vai perguntar, tem sentido? Tem. Sabe por quê, Aline? Por quê? Porque a gente acaba freando os impulsos. Nós acabamos tendo domínio sobre nós mesmos, domínio do nosso corpo. E a gente experimenta, freando o desejo, nós acabamos treinando a vontade, o interior. Não é que você está forçando Deus, não é que você está forçando o santo, não é que você está exigindo nada. Somos nós que estamos nos tendo nas mãos. Hoje se usa muito em psicologia essa palavra, se ter nas mãos. E a mortificação é um domínio sobre si mesmo. Taline, você se sentiu satisfeita na resposta? Sim, padre. Eu queria pedir que o senhor colocasse o nome da minha família assim, nas orações do senhor também. Tá bom. Quais são os nomes? Bem rapidinho. Rosenilda, Tá. minha mãe, Paulo, meu pai, meus irmãos, Paulo Roberto e Marcos Paulo, e eu também. Tá bom. Obrigado. Quantos anos você tem, Aline? Também. Eu tenho 19. Você gosta desse programa? Nossa, padre, olha, eu não ouvi assim, mas aí minha mãe começou a ouvir, eu falo assim, não.
é ruim. Ai, não gosto. Não, ai, muita besteira, assim, eu pensava. Nossa, mas depois que eu passei a ouvir... Ai, hoje, olha, pro senhor ver, hoje ela não tá em casa, eu já liguei o programa, assim, já fiquei ouvindo, aí eu falei, tá, eu vou ligar lá, eu quero saber. Tá bom. Foi um prazer falar com o senhor, Prazer. Padre. Olha, todo meu, Aline. Minha mãe tenta falar com o senhor, ela não consegue. E hoje você conseguiu. É a primeira vez que eu tentei. Que bom. Como a Aline, que é uma jovem, o Johnny também é um jovem, lá de Campo Mourão, que me fez a pergunta: Padre, minha namorada me deixou, o senhor acha certo eu fazer a quaresma e peço para ela voltar, porque já tentei e não quis? Tá certo? Johnny, eu não sei se é certo ou errado, mas será que não vale a pena você se concentrar numa graça santificante? Não estou dizendo que está errado, mas por que você não pede algo mais edificante na tua vida? Por que você não usa desta quaresma para crescer? Eu fico me perguntando quantas quaresmas você já passou? Não só o Johnny, mas eu pergunto de modo geral. 20, 30, 40? Em que mudou? Veja, a mortificação, ela tem um sentido muito interessante. O Novo Catecismo da Igreja Católica diz assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia. Está ouvindo? Quem acha que o caminho do Senhor... Esses dias achei tão engraçado. Os jovens têm umas tiradas assim que deixa a gente sem resposta. Mas depois, na hora eu não tenho, mas depois eu tenho. E um rapaz me disse assim: Padre, se o caminho de Deus é tão difícil, por que ele não fez mais fácil? Por que o caminho de Deus tem espinhos e o caminho do diabo é tão gostoso? Na hora, ele me pegou de surpresa. Mas sabe que depois eu rezando, não é que o caminho de Deus é difícil, é que o demônio é que joga urtiga no caminho de Deus. Os dois caminhos são iguais, mas é o inimigo que vai lá colocar espinhos, pedras, que vai colocar algo para nos derrubar. Por isso se torna difícil. E olha, o Novo Catecismo nos ensina: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe um itinerário espiritual. Você sabe que tem gente que não pensa que nós estamos crescendo. Cada ano você pode olhar no espelho, nós estamos ficando mais velhos, mais enrugados e mais rabugentos. E o caminho de Deus? Nós temos buscado uma maturidade com Deus. O progresso espiritual requer renúncia. É um combate espiritual. Leva e passa por uma ascese, mortificação. Padre, eu queria saber assim, eu fiz o propósito dessa quaresma de toda sexta-feira fazer jejum completo até meio-dia, né? Só que eu sou diabética e hipertensa e eu quero saber se o remédio com a água quebra o jejum. Filha, primeiro, a própria igreja nos ensina que nós não podemos fazer nada que coloque em risco a nossa saúde. Então, Zenilda, Oi. Por mais que você tenha feito a promessa, você não quer repensar essa promessa de jejum absoluto até meio-dia? Desculpe, eu sou padre, então você sabe que um padre pode revogar uma promessa, você sabe disso, né? Aham. E ontem eu comecei a fazer o jejum, e daí quando era 10h30, mais ou menos, Você vai ter crise hipoglicêmica. Eu tive que tomar o remédio, né? Então hoje, não, quando filha. eu vi... Então, veja, primeiro eu vou te responder, tá me ouvindo? Tô. Você pode tomar o remédio sem problema, com água até com leite. Tá, então já resolvido. Porém, eu vou mais na pergunta. Muda esse jejum, filha. Faz um outro. Não coloque em risco. Você sabe que é perigoso diabetes, é perigoso a hipertensão. De repente se desmaia. Não coloque em risco. Deus não quer isso, não. Faça uma outra. Por exemplo, você pode mudar. Fazer no período da tarde, ou deixar de comer algo que te dá gosto, por exemplo, algo que você gosta, tomar refrigerante durante essa quaresma, ou se abster de uma televisão,
eu digo assim, não coloque em risco a tua saúde. Mas respondendo a tua pergunta, se você for insistir em fazer na sexta-feira, pode tomar remédio sem medo. Porque eu tomando o remédio já tá tudo bem, eu consigo fazer o jejum. Eu sabia que você ia continuar, imaginei. Então pode tomar o remédio sim, sem peso de consciência, tá bom? Tá bom, então. Que Deus te abençoe, querida. Claunir? Padre, tudo bem? Tudo bem, você fala de onde? Da benção, Itaúna, Minas Gerais. Um abraço ao povo mineiro. Pois não, Claunir? Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor fala assim que o mal só tem poder sobre a gente quando a gente dá poder para ele, ok? Quando a gente se aproxima dele. Isto. Agora, e no caso a inveja, coisas que vêm de fora e atrapalha serviços, atrapalha andamento das coisas da gente. Como que a gente lidar com isso? Filha, é fácil. Se você caminha na luz, a gente cria uma barreira diante de Deus. Quando eu digo que se a gente dá poder, é porque uma pessoa que, por exemplo, alguém que comunga com frequência, o espírito não se fortalece? Ok, uhum. Alguém que reza, não cria, eu vou usar um termo analógico, se algum padre está me ouvindo vai dar uma estremecida, não cria um escudo. Não é assim? Isso. Pois bem, é isso que eu estou dizendo. Então a inveja não vai te pegar, porque você está forte em Deus. Se alguém faz uma macumba, não vai pegar, porque você está forte em Deus. Se alguém, você percebe, é aí que está, vida sacramental. A pergunta que a gente tem que fazer é quanto tempo que não confessa? Saiu um documento no Vaticano, uma pesquisa feita que 30% dos católicos não acreditam mais na confissão com padre. Quanto tempo não comunga? É a mesma coisa que alguém ficar muito tempo sem comer. O que acontece? A baixa imunidade. Não acontece? Não é isso? Isso. Começa a dar herpes na boca, começa a pegar gripe, começa a dar uma série de problemas. O mesmo vale na vida espiritual. Alguém que não tem uma vida sacramental, abaixa a imunidade da alma. Entendeu, Clauninha? Entendi. Não tenha medo de inveja, não. Tenha medo de olho gordo, não. Tenha medo dessas coisas, não. Isso aí é tudo besteira. Se você está em Deus, basta. Obrigado. Você é lá de Itaúna, Minas Gerais. Filhos queridos, minha cunhada não podia engravidar, fez uma promessa e conseguiu. Pelo amor de Deus, né, filha? Depois, na hora de pagar, passou para minha sogra. Isso pode, Flávia? Claro que não pode. Gente, primeiro, a gente tem que ter discernimento. Essa história, vou fazer promessa para o meu filho ficar com o cabelo comprido até não sei quantos anos. Não é isso. Promessa a gente faz para nós mesmos. Mas é válido fazer promessa, padre? Deus abençoe, querida. De onde fala? Eu vou de Araucária. Pois não, qual a pergunta? Primeiro eu quero te dar parabéns por ser um catequista que entra todos os dias na minha casa. Obrigado, querida. Obrigado. Essa é a proposta, ser uma catequese. E tá sendo muito bom pra mim. Viu, padre? É o seguinte, aqui na nossa capela, eles deixam direto corrente de oração. Essa corrente, assim, eu pego aquela cópia, eu faço mais 100, mais 200, outros pedem 1000 cópias. Eu, quando vejo isso, eu retiro. Estou errado a fazer isso? Que não tem nada de oração. Eu vou te responder o que eu faço como eu orientei as pessoas na minha paróquia. Eu peço que pegue e queime. Porque eu não concordo com essas correntes. Pois é, eu também não concordo. Então é errado. Por que é errado? Vamos explicar. Porque tem um fundo econômico nisso. Sim. Você pode perceber isso. Eu falo para todo o Brasil. É isso que eu queria que o senhor falasse. Vendo em outras igrejas, viajando em outras cidades, a gente vê nas igrejas lá. Mas é engraçado que logo embaixo está assim. Se você tem que mandar imprimir mais tanto, e tem o número da gráfica, né? É muito engraçado isso. Engraçado não, isso é comércio. Então, isso não. Ninguém se sinta obrigado a continuar. Inclusive, internautas vão entender, às vezes você recebe aquele e-mail, se você não repassar para mais 7, vai acontecer uma desgraça, porque o presidente não sei de onde, você já viu esses e-mails? Não tenha medo de letar, não. Qualquer coisa que venha por medo, Deus não quer. Acabei de receber um e-mail
de Piracicaba. Padre, sua bênção, eu gostaria de saber, quando se faz uma novena com aqueles santinhos que pede para ser impressos um milheiro, é obrigatório imprimi-los? Então acho que eu já respondi, né, Sirlei? Não, não é preciso. Queime. Jogar no lixo, não. Essas coisas de jogar no lixo eu não gosto. Nós estamos com a presença do Padre, participação do Padre José, que é mestre em teologia, é do Rio Grande do Sul, da paróquia São Luís de Gonzaga. E, Padre, qual que é o sentido e a teologia do jejum, Padre José? Sabemos que o jejum, de fato, é prescrito, orientado pela própria Igreja. E ele é baseado, na verdade, na própria palavra de Deus, não é? Jesus, ao falar, por exemplo, do jejum na Sagrada Escritura, na Bíblia, nos coloca assim muito claramente que ele tem um significado de preparação interior para acolher no coração a proposta de Jesus, o projeto de Cristo, o seguimento de Jesus, não é? Jesus faz este apelo através do jejum à conversão do coração, né? Então isso expressamos de fato em obras exteriores, mas o essencial de fato é bíblica e teologicamente preparar o coração para um constante retornar, reencontrar-nos com Deus. Padre José, como fazer um bom jejum? Desde que aquilo, claro, não me prejudique, eu também não faça isto por fazer. Todos esses exercícios, essas formas de piedade, de devoção que a Igreja recomenda, se não forem entendidos nesta nossa relação sempre maior para conosco, com Deus e com o próximo, elas perdem o sentido, né? Não faz sentido fazer abstinência de carne, por exemplo, se eu do mesmo naquele dia tenho outros manjares, ou exagerasse, por exemplo, em comer peixe, não é? Então não teria sentido. Agora, eu deixo de ingerir, de comer um alimento tão bom e até necessário, né, para nós, digamos, mas porque eu encontrei uma razão nisto, até porque o meu próprio corpo, minha própria carne é capaz de dizer não a algo que eu gostaria, estou acostumado a comer, mas eu agora vou fazer um sacrifício, vou fazer um esforço. Creio que é nesse sentido que podemos entender também o jejum, sempre entendendo como algo consciente, de força, também toda a mortificação, não é? Porque a gente quer realmente dar de si, com esforço, com empenho, fazer algo realmente que parta do coração da gente voluntariamente e conscientemente por um bem maior. O Padre José está comentando e é algo interessante. Eu quero só responder 2 perguntas de gente a Cláudia Márcia. Estou fazendo jejum durante os 40 dias, mas amanhã tem um churrasco. Ela deve estar fazendo uma mortificação. Gente, tem uma diferença, abstinência e jejum. Vamos distinguir. O que é jejum? Gente, obrigatório, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história, é pecado, vai para o inferno, para com isso. Tanto que tem a pergunta aqui, ó, é pecado não fazer jejum? Não, somente 2 dias, quarta-feira de cinzas é obrigatório o jejum, para um católico, e na sexta-feira santa. Durante a quaresma, cada um faça segundo as suas possibilidades. O que você está fazendo, Cláudia, é abstinência de carne. Pelo jeito você escolheu ficar sem comer carne uns 40 dias. Mas amanhã tem um churrascão. Posso comer? Filha, você fez um propósito. Mas se isso te causa mal, primeiro, engraçado, você fala, será que vou resistir? Quer dizer que você vai. Então, se você fez um propósito, não é uma promessa. Tem uma diferença entre um propósito e uma promessa. Eu recebi um e-mail de uma menina que disse que eu falei que não é para dançar na quaresma. Gente, não é bem assim. Ela tem a formatura esse ano, agora, semana que vem. Pelo amor de Deus, vai lá, dance. Vá lá, festa nessa formatura. É teu momento de celebração. Para com isso.
O que eu disse é que tem gente que fala que casar na quaresma dá agouro. Gente, pelo amor de Deus, não inventa moda. Quem foi que inventou isso? O que a igreja pede é que, se houver casamento, seja sem pompa, seja de uma forma modesta. A questão é que o espírito da quaresma é outro, é um tempo de reflexão. Então evite-se festa, evite-se situações em que te tire o foco de Deus, que tire o foco do Senhor. Espero estar ajudando, espero estar clareando, espero que você esteja entendendo. Padre José, fazer um jejum como forma de protesto, a gente viu ali, mas a pergunta é essa: como forma de protesto apenas social? Por exemplo, nós tivemos um bispo que fez lá no Nordeste uma greve de fome. O padre vai nos dar clarear. E eu quero depois ainda falar sobre promessa. Eu não consegui falar ainda. Eu deixo a pergunta para o Padre José, que é mestre em teologia espiritual. Padre José, fazer um jejum como forma de protesto tem algum valor espiritual, se é só social? Creio que sim, que ele possa ter, tenha também. Eu diria aqui, teríamos que lembrar algo assim muito simples, sabermos distinguir nos nossos atos, não é? Fazendo um jejum numa dimensão mais comunitária ou mais social que seja, temos que ter presente o seguinte: existem atos bons na vida do ser humano, moralmente bons, e atos também moralmente maus. Um jejum feito por uma grande causa social, que é uma causa pelo bem comum, pois a igreja lembra a justiça social, não é? É o trabalho para um bem maior, para o bem comum. Claro que este ato, mesmo não sendo previsto na doutrina da igreja católica, ou não sendo algo muito comum, mas na medida que a pessoa que faz este ato bom na sua consciência, por uma causa justa, uma causa santa, uma causa nobre, para o bem do povo de Deus, para o bem das pessoas, eu penso que ele tem toda uma conotação espiritual, sem dúvida nenhuma. Acredito sinceramente nisso. Agora, como é muito subjetivo, é difícil dizer quando é que a pessoa faz isto realmente na intenção de um ato moralmente bom, que supõe a bondade do próprio objeto, da finalidade e das circunstâncias como ela faz. Então, por exemplo, jejuar, rezar para ser visto pelas pessoas, isto não é um ato espiritual. Isto Jesus condena quando fala para os hipócritas, não é? Que eles não devem jejuar e rezar para serem vistos. Agora, se eu faço um ato consciente, livre, me entrego a um jejum, faço um sacrifício grande, até de repente para outras pessoas verem como a gente pode se lançar na caminhada no mundo pela fé, por algo bom que vale a pena ser feito, para um bem maior, certamente agradará a Deus e a sociedade, porque às vezes a sociedade precisa de homens e mulheres corajosos, não é? Corajosas, que fazem sacrifício realmente para contribuir com a questão social. Muito obrigado, Padre José. Agradeço imenso ao senhor que nos deu a graça de responder essas perguntas. Um abraço a todo o povo do Rio Grande do Sul. Foi uma grande alegria poder dar breves palavras. À frente também está aí o Padre Reginaldo Manzotti, não é? Aí de Curitiba. Eu quero daqui de Canoas, pertinho de Porto Alegre, deixar um grande abraço como irmão em Cristo e desejar a todos um bom tempo de Quaresma. Obrigado ao senhor, Padre. E assim a gente vai acrescendo, fazendo com que a gente possa amar aquilo que nós temos. Gente, eu estou impressionado o número de jovens que estão participando. É verdade, impressionante. A juventude perguntando mesmo. É isso aí. Vamos clarear, não tenha vergonha de perguntar não. Padre, eu posso ir num show na Quaresma? Vá, mas vá mesmo. Só que a questão é como você se posiciona. O show não é um mal em si. A questão é o que fazemos lá. Então não há nenhum mal nisso.
Veja, meus irmãos, a gente fala do jejum, falamos de mortificação, mas não é só no comer, não. Existem outros tipos de mortificação. As obras de caridade, visitar os doentes. Como seria bom se num domingo à tarde, por exemplo, você largasse o teu sofá, a preguiça, a omissão, fosse visitar os doentes nos hospitais, ajudar as obras assistenciais, ajudar as instituições, um voluntariado, por exemplo, um voluntariado. Esses dias, de novo, um jovem me perguntou: padre, eu fiz um propósito nessa quaresma de doar sangue. É válido? Que maravilha! Claro que você tem que lembrar que no mínimo 3 meses entre uma doação e outra. Mas é um ato humanitário que agrada a Deus. Percebe que não é só no comer. Existe a promoção humana. A campanha da fraternidade fala da segurança. Gente, nós vimos quantos não morreram. Aqui minha solidariedade. Eu via lá a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Quantas mortes. Minha solidariedade ao povo do Ji-Paraná, com aquele rio que trouxe enchente. Minha solidariedade a São Luís do Maranhão, que estão sofrendo com a dengue, que estão sem água na cidade e estão precisando armazenar ali. Cuidado, gente, a dengue pode e está presente na nossa vida. Que tal nessa quaresma a gente fazer um trabalho solidário? Márcia, pois não, qual a sua pergunta? Viu, padre Reginaldo, meu marido sempre foi contra também dançar na quaresma. A gente aprendeu muito também com meus pais, sempre muito católicos. Só que hoje em dia é difícil convencer as filhas. Eu tenho 2 filhas moças e elas querem sair na quaresma. Não é nenhuma data especial, nem casamento, nem nada. É certo, é errado? O que eu devo dizer a elas? O que você entende por sair? O que é esse sair? Elas querem dançar, né? A gente aprendeu não, que não filha, era certo dançar. Veja, eu acho que mais do que, por exemplo, deixa elas irem dançarem. Só que mais do que bater no negativo, que tal você sugerir para ela: olha, filhas, vocês podem dançar, mas vão à missa. Entendeu? Aí só vão tendo. Então, não sei se você está entendendo. Às vezes a gente tem que ceder de um lado e evangelizar do outro. Sim. Compreende? Compreendo. Então, é aí que você tem que ter, como mãe, essa delicadeza, essa proximidade. Não brigue por isso. Insista no positivo. O que eu digo também, tem muita gente, eu falava esses dias, não adianta nada, eu não vou comer carne nas sextas-feiras. Aí vai lá e me compra bacalhau, que é bem mais caro, 70, 60 reais o quilo. Vai, come camarão, que essa penitência todo mundo vai querer fazer. Então isso não é uma penitência. Eu quero um tempo, porque eu quero falar das promessas. Algo que está me inquietando. Mas deixa eu atender. Lisete, Deus abençoe, querida. Amém. Eu amo você e amo o seu programa. Obrigado, querida. A gente tenta fazer o melhor. Isso, eu tenho certeza que a bênção do Espírito Santo para o senhor é bastante grande. Padre Reginaldo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor na questão da oferta do jejum. Oferta do jejum. Por exemplo, eu faço o meu jejum, só que eu sou desse jeito. Eu não faço como que eu falo? Digo assim, eu vou fazer o jejum disso para isso. Eu levanto de manhã e eu falo, hoje eu não vou fazer isso e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que eu quero, geralmente que eu faço isso, eu tenho uma neta que eu moro, um neto filho. Tá. É muito problemático, ele está com 13 anos, ele tem hiperatividade, mais alguma coisa. E com esse problema eu faço sempre a oferta para que Deus me dê a graça da conversão do Guilherme. Perfeito, filha. Eu só queria saber, Padre Reginaldo, por exemplo, se eu hoje, que nem eu faço assim, nas quarta e sexta-feira, eu deixo de comer tudo aquilo que eu gosto. Por exemplo, não vou falar o que eu vou falar, então, por exemplo, eu não sou muito comilona, mas aquilo que eu tenho vontade de falar, não, isso eu não vou comer hoje. Se está certo você oferecer pelo teu... Eu quero saber se eu falo, Jesus, aceita essa minha oferta, é isso que eu devo falar?
para que eu consiga a graça que o Guilherme se converta? É mais ou menos assim, Padre Reginaldo? Já respondendo para você, Lisete, o que você faz é certo, você oferece em favor de. É edificante. O princípio de toda e qualquer ação para Deus, eu volto a insistir, não é querer arrancar algo de Deus, porque Deus, na sua bondade, quer o melhor como Pai para todos nós. Vamos falar sobre promessa. Antes, olha que comentário bonito uma jovem fez. Ela e o noivo são namorados. E nessa quaresma tomaram, vamos ver de onde que é aqui, porque eu achei muito original. Não digo o nome, mas é de lá da Bahia. É o suficiente. Tomaram a consciência que vão resgatar a castidade dentro do namoro. É válido, padre? Oh, meu Deus, que maravilha, que bom que vocês tomaram essa consciência. É por aí o caminho. Conversão, mudança. O que é conversão? Conversão é quando você está numa autoestrada e você vê uma placa. Conversão obrigatória para a direita. Se você for para a esquerda, você vai bater o carro, você vai encontrar ribanceira. Conversão é tomar um outro caminho. A prática da promessa está fundamentada, por exemplo, em Gênesis capítulo 28, 20 a 22. Mas é bom lembrar que já toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, há uma preocupação com o exagero da promessa. O próprio São Paulo, no Novo Testamento, faz um voto. Mas eu volto a dizer, a prática da promessa não é má em si. Mas é bom lembrar que a promessa não move a Deus a dar o que Ele não quer dar. Porque Deus é bom. A promessa, mais do que para Deus, ela age em nós, exercita em nós o amor. Muitas vezes nós cristãos não temos noção clara do porquê das promessas. E tem muita gente que num desespero faz promessa que não pode cumprir. E o que a gente percebe? Que às vezes a promessa acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque a pessoa fica com medo de Deus. E Deus não quer o nosso medo, Deus quer o nosso amor. Primeiro, não prometa algo que você não possa cumprir. A promessa não é algo mágico. Não é para dobrar Deus. Segundo, desenvolva essa atitude de filiação com Deus. Terceiro, caso você tenha feito uma promessa que não pode cumprir, lembre de um texto de Eclesiástico, procure um sacerdote, diga para ele a promessa que você fez e ele saberá mudar. Filhos queridos, não cometamos abuso com promessas. É melhor não fazer promessa do que fazê-las e não cumpri-las. Eclesiástico capítulo 5, versículo 4. É melhor não fazer promessa. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. É melhor não fazer promessa do que fazê-las e não cumprir. Filhos queridos, a promessa é válida, mas não para dobrar Deus, não para comprar uma graça de Deus, mas para um exercício, para um desenvolvimento do amor em nós,
para colocar aquela situação em que Deus lance uma luz. Nem sempre o que pedimos é o melhor. E se aquilo que pedimos vai contra os desígnios de Deus para nós, em nada adianta a oração. Se aquilo que pedimos é fruto de um capricho, fruto de uma vaidade pessoal, de uma paixão desordenada, de nada adianta a oração. Mas mais do que isso, procure desenvolver o temor a Deus e não o medo de Deus. O grande problema é quando nos propomos a algo que, impossibilitados de fazer, nos afastamos de Deus. Aí, como diz o ditado, o tiro saiu pela culatra. Porque o que Deus quer é um coração contrito, um espírito humilhado, um amor total a Ele. Estamos na Quaresma. Aproveite este tempo. Aproveite este tempo. Reveja a tua vida, filho, filha. Aproveite este tempo para se aproximar de Deus, a volta para casa, a casa do Pai. Sabe um propósito bom que você pode fazer? Não faltar à missa aos domingos, ao menos nesse tempo da Quaresma. Se tiver um próximo a você que precisa de ajuda, esforce por ajudá-lo. Evangelizar é preciso.